Vamos nessa, pessoal. Agora vamos falar de Matic ou Matic Polygon na tela. 88 centavos é o preço de Matic no comecinho desta semana, amanhã de segunda-feira, quando estamos gravando aqui o nosso vídeo, né? Dia 5 de junho. Comecinho de semana, Matic é 88 centavos. Eu tenho alguns pontos importantes aqui para falar para você sobre Matic, porque nós estamos observando as estruturas que o preço vem construindo ao longo do tempo. Inclusive eu tenho algumas marcações aqui e estou nesse momento utilizando o Ichimoku Kinko-Hyo para me dar uma direção sobre a movimentação. E eu observo que, antes de eu olhar diretamente para a estrutura de preço, eu observo que nós temos aqui em Matic uma Tenkan-sen, apesar de estar andando em linha reta, ela está acima da Kijun, ou seja, eu tenho um ponto de equilíbrio de 9 períodos acima de um ponto de equilíbrio de 26. A queda nesse contexto ela pode não ser tão forte assim. A queda nesse contexto ela pode ser mais branda. O mercado está caindo, está tendo essa recuada, né? Sim, está tendo uma retração. Mas enquanto você tiver Tenkan-sen para cima da Kijun e o preço abaixo de Kijun, o preço ele vai meio que freando a queda, né? Mas a gente tem que observar o seguinte, eu não gosto muito de observar esse tipo de chapéuzinho aqui, ó. Esse circunflexo que a Tenkan faz, geralmente é prenúncio de queda. E de fato o mercado veio, né? Ele fez circunflexo aqui no sábado, e aí no domingo veio a queda e hoje está se segurando aí de novo, né? Então o contexto de Matic é de muita dificuldade para subir, tá? É de muita dificuldade para subir, mas também não mostra os vendedores com muita força para jogar o mercado para baixo. Então esse é o contexto que a gente observa quando colocamos o Ichimoku Kinko-Hyo representando o equilíbrio. Então eu vou olhar para a estrutura de preços. Até eu deixei anotado aqui que esta é uma região de Selling Climax, né? Então só para mim ter a base aqui da estrutura, se eu tenho aqui uma região de Selling Climax, veja que eu tenho um volume bastante significativo, esse é um gráfico diário, tá? Eu tenho logo depois deste movimento, nós temos aqui a nossa região de AR, nós temos o nosso teste, nós temos o uptrust de AR, o outro teste, e aí a construção estrutural, um uptrust de estrutura, né? E nesse momento o que nós observamos é que o preço de Matic está tentando voltar para a estrutura anterior. Só que, como a gente acabou de observar que o Ichimoku está com a Tenkan acima da Kijun e o preço abaixo, essa queda pode não ser tão poderosa. Então eu preciso olhar esse contexto mais perto do preço que nós estamos vivenciando aqui. Eu tenho aqui outra estrutura de preço, exatamente nessa região, e que ela vai ficar mais visível para mim em um tempo gráfico menor. Então a gente vai olhar em um tempo gráfico talvez de 4 horas. Antes disso, antes da gente olhar o gráfico de 4 horas, olha só o volume que nós temos projetado para hoje. Nós temos hoje uma projeção de volume maior do que todo o final de semana. Ou seja, o volume de negociação desta segunda-feira tende a ser maior do que sábado, que domingo e até mesmo de sexta-feira. Só que aqui é uma região de suporte. É uma região de suporte, porque você está olhando a estrutura, as mínimas da estrutura, e nós estamos nos aproximando das mínimas da estrutura. O preço já foi lá e já está tentando voltar. Então quando a gente observa isso aqui, é interessante nós irmos para um gráfico menor. Já observamos o volume, já observamos que no diário tem uma Tenkan-sen andando aqui em cima. E a observação que eu quero fazer para você agora é que para você continuar acompanhando esse conteúdo, e a gente já tem estudo de Matic aqui, então eu quero convidar você para se inscrever agora no canal, se você ainda não está inscrito, e ativa aí todas as notificações. E depois que você se inscreveu, se você já está inscrito, se você já ativou todas as notificações, deixa o like. E se você porventura tiver alguma dúvida, vai na seção de comentários e manda uma mensagem para a gente.
Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos traçar uma linha aqui, ó. Deixa eu pintar essa linha aqui de uma cor diferente, né? Pode ser até azul claro. E eu vou dizer pra gente que isso aqui é uma busca que eu vou fazer por um selling clímax de uma estrutura menor. Eu tenho um selling clímax de uma estrutura maior, e aqui em um gráfico menor, muito provavelmente também eu vou ter um selling clímax para o início dessa estrutura. Vamos lá no 4 horas ver como é que está isso aqui. Olha só. O 4 horas já começa a me dar informações interessantes. Porque eu já começo a entender a estrutura de preços que nós temos aqui. E agora eu entendo que houve força vendedora na vela das 5 da manhã de ontem, né? Na vela das 9 da manhã, vamos pegar assim, quer ver? Na verdade essa vela não é das 5 da manhã, é das 17 horas, das 5 da tarde de ontem. Aí temos essa outra vela das 21 horas de ontem. São velas fortes, botando pressão no teste das mínimas, mas não rompeu a mínima do dia 1º de junho. Mas eu estou observando a estrutura. Mas essa estrutura talvez ela está um pouquinho dispareia. Vamos colocar um gráfico de 8 horas para ver. Também não. 8 horas, vamos tentar aqui um gráfico de 360 minutos. A nossa busca, na verdade, vai acabar sendo de 4 horas, né? E aí nós temos, quando nós observamos aqui no gráfico de 4 horas, eu posso até fazer o seguinte, eu posso até fazer uma marcação aqui rapidamente. Um tracinho, 4H, para entender que isso aqui é do 4 horas. E aí eu posso fazer o seguinte também, eu posso pegar outra linha e traçar aqui nesse topo. Também vou pintar de azul claro e vou dizer que isso aqui é uma reação. Isso aqui é o AR, também do 4 horas. Legal, vamos anotar para cima, né? Esquerda, abaixo, acima, isso. Aqui fica certo. Eu tenho aqui uma região de uptrust desse AR, mas antes disso, eu tenho que entender que eu também tenho uma região de teste logo abaixo. Aqui eu tenho uma região de teste. Opa! Olhe onde o mercado veio buscar. O mercado veio exatamente operar na região do teste do 4 horas. O mercado veio buscar essa região de teste do 4 horas. Então eu tenho aqui 2 momentos agora de busca por liquidez. Antes disso, deixa eu colocar o uptrust de AR aqui do 4 horas também. A gente está construindo uma estrutura aqui durante esse vídeo para você ir entendendo como que a metodologia de Wyckoff, como que ela funciona. Isso aqui é um uptrust de AR do gráfico de 4 horas. Se você quiser saber mais, tem link aí na descrição para o treinamento da oferta e demanda institucional. Então aqui agora no gráfico de 4 horas eu subentendo que eu tenho uma estrutura maior no gráfico diário, o mercado está querendo buscar aquele selling clímax aqui de baixo. Isso aqui é do gráfico diário em amarelo. Esse aqui também é um teste do gráfico diário. Na região de preços de 84 centavos, o selling clímax está no 81. Mas eu estou brigando dentro dessa outra estrutura de preços que ainda não fez o uptrust dessa estrutura. Então aqui eu vou ter que prestar atenção hoje no seguinte, como que vai ser esse teste aqui para baixo? Se o mercado vai conseguir voltar a testar o topo a partir daqui, ou se eu vou buscar a liquidez, voltar e depois vir aqui para baixo, ou continuar o movimento de alta. Eu já entendi que no gráfico diário eu não tenho força para o mercado jogar para baixo, por conta da Tenkan. E como que está o equilíbrio, como que está a Tenkan no gráfico de 4 horas? Eu estou abaixo de uma região de nuvem. Então aqui agora eu consigo entender que o mercado em Matic muito provavelmente vai tentar esta reação para testar esse bloco de ordens. Tem um bloco de ordens. Dito isso, eu já posso tirar o Ishimoku. Eu já entendo que aqui tem resistências.
E se tem resistências agora no 4 horas, então eu tenho que encontrar aonde está o bloco de ordens vendedor. E o bloco de ordens vendedor para hoje está aqui, ó. Toda esta região é uma região de order block de venda. Toda essa região é um order block de venda. Do gráfico de 4 horas também. Se eu colocar o Ishimoku, você vai entender que aqui, ó, tem a nuvem e tem Tenkan e tem Kijun. Então, dito isso e sabendo que o preço tem intenção no gráfico diário de cair um pouquinho mais, e tendo em vista a Tenkan 100 está segurando o movimento de queda, as próximas horas de Matic muito provavelmente tenta subir até os pontos de equilíbrio, sofre na região de bloco de ordens e depois vem buscar essa liquidez do 4 horas. A busca dessa liquidez do 4 horas é que vai definir se o mercado vai conseguir voltar a subir ou se ele vai dar continuidade ao movimento de queda. Tá? Mas aqui nós estamos abaixo da região de nuvem no 4 horas e estamos abaixo também da região de nuvem lá no gráfico diário. Feitas essas marcações, a gente conseguiu entender então qual é a maior probabilidade para este início de semana, para esta segunda-feira, no gráfico de Matic, tanto no gráfico diário quanto no gráfico de 4 horas. Resumindo rapidamente, eu vejo o preço caindo, mas eu vejo o gráfico diário com Tenkan acima de Kijun. Então o gráfico de 4 horas muito provavelmente segura no suporte e tenta reagir, para depois tomar uma decisão se ele quer continuar caindo. Tem muita resistência em Matic no gráfico de 4 horas. Então tem muita dificuldade para subir no gráfico de 4 horas. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e se você ainda não está inscrito, ativa ali todas as notificações para receber sempre um aviso de quando estamos online, quando estamos publicando vídeos. E se você já está inscrito, deixa o like. E qualquer dúvida que você tenha, vai na seção de comentários e envia uma mensagem para a gente que nós vamos responder você. Valeu? Grande abraço, pessoal. Bons negócios.